Olá, bem-vindo ao APPTV, o programa da Associação de Profissionais de Propaganda de Londrina. O assunto hoje é publicidade infantil, um tema que coloca na mesa questões delicadas, como a erotização precoce, excesso de consumo e até problemas nutricionais. A gente conversa aqui no estúdio com Luiz Felipe Souza, da Sclan e do Sindicato das Agências de Propaganda aqui do Paraná, e depois, fora do estúdio, a gente vai conhecer formas alternativas de abordar este tema. Além de ser da Sclan, uma das maiores agências do Paraná, o Luiz Felipe Souza também é do Sindicato das Agências de Propaganda aqui do estado. Então, ninguém melhor do que ele para comentar, para debater um pouco com a gente essa questão tão polêmica que é a publicidade infantil. Olá, bem-vindo ao estúdio, bem-vindo ao PPTV. Obrigado, Carla, um prazer estar aqui com vocês. Bom, a primeira questão que se coloca sempre nesse debate é se devem existir leis que proíbam completamente, até muitas pessoas defendem isso, os anúncios, principalmente na TV, destinados às crianças, ou se existe uma forma do mercado se autorregulamentar. Qual a sua opinião? Dentro da história da propaganda, sempre houve esse consenso entre o poder público e as nossas entidades nacionais e estaduais. Então, a gente acredita que o consenso, achar um ponto em comum onde agrade tanto ao poder público quanto ao setor de anunciantes e agências, seja sempre o melhor caminho. Eu acredito que o ápice, da má influência da propaganda na televisão, principalmente voltada para as crianças, tenha sido nos anos 80, As aberrações quase que foram feitas no programa da Xuxa, ela vendendo um produto, conversando com as crianças, tudo ao mesmo tempo, de uma forma muito desrespeitosa até, para com o público infantil. É quase que uma ameaça mesmo, essa imposição tão colocada de forma tão veemente. Hoje em dia, como que você vê a situação hoje do mercado? Hoje as nossas normas, pela qual todas as agências e anunciantes têm que obedecer, ela já proíbe esse tipo de atitude. Ou seja, hoje um apresentador, uma apresentadora, ela não pode mais fazer como era feito antigamente. O tal do merchandising. Durante o programa. Ela pode participar de comerciais de TV, no horário, nos breaks comerciais, como a gente chama, e divulgar produto A, B ou C, mas ela não pode mais fazer dentro do seu programa, durante a exibição do programa, da gravação ou da exibição do programa. Tem que ser em horários, nos breaks comerciais. Para que não influencie muito, para que não influencie, na verdade, as crianças que estão vendo, que tem ela como um ídolo, As crianças, elas não têm o discernimento de um adulto para entender o que é um programa de TV e o que é a realidade. Então, a gente tenta ao máximo separar essas coisas e as nossas regulamentações fazem com que isso seja proibido. Felipe, você tocou num ponto que é crucial. A criança não consegue entender o que é realidade, não consegue fazer a distinção entre ficção e realidade. Ou seja, se ela é motivada a comprar um produto, ela vai procurar o produto, vai exigir que os pais comprem, achando que é necessário aquilo para que ela seja feliz. Conta um pouquinho da sua experiência, da sua vivência, o que você tem observado dentro dessa realidade? Dentro dessas normas que a gente tem, proíbe também o desenvolvimento de comerciais publicitários onde o pai seja pressionado pelo filho. Vamos dar um exemplo, um filme publicitário onde aparece um filho pressionando o pai a comprar um tipo de produto. Isso também é proibido para que a gente não tenha... a gente tem que mostrar para a população, para os pais, para as famílias, essa harmonia, a importância da educação dos pais, a importância da presença e da influência dos pais na criança, sem fazer com que a criança pressione os pais a comprar algum tipo de produto. Porque no final das contas, Carla, a responsabilidade final sobre a educação dos filhos é dos pais. A gente não pode também transferir isso para uma televisão. Não é porque uma televisão apresenta um programa XYZ que o pai não tem o dever de explicar que aquilo ali é uma TV, que aquilo ali não é uma realidade e mostrar qual é a linha educacional
que o filho deve manter. O problema é que a criança brasileira, foram feitas pesquisas em relação a isso, a criança brasileira é uma das que mais assistem televisão no mundo. São mais de 3 horas em muitas casas, né? Então, mesmo que não exista proibição nos programas infantis, mas o excesso... Vamos falar claramente. Por exemplo, os meus filhos assistem muito, então eles estão lá vendo os programas muito bons, muito educativos e tal. Só que entre os programas acaba aparecendo realmente um excesso de propaganda destinada a crianças. O que a gente poderia fazer nesse caso? Veja, eu acho que é uma questão da atenção dos pais com relação ao que as crianças estão vendo, consumindo de informação. Acho que existem alguns canais que você pode também bloquear, né, usando da tecnologia disponível atualmente. E também a gente deve, não quero deixar isso de lado, a gente deve buscar junto às agências e anunciantes uma responsabilidade cada vez maior no sentido de proporcionar um auxílio à educação. Volto a dizer, não podemos ser responsabilizados pela educação dos filhos de cada uma das pessoas que estão assistindo os programas ou os comerciais, mas temos que ter em mente que somos um agente influenciador da formação de caráter, da formação de ideias das pessoas, das crianças, e temos responsabilidade sobre isso. Então, a gente deve sim manter aspectos positivos, aspectos éticos para que a gente contribua na construção desse cidadão. E tem havido esse debate entre os profissionais da propaganda? Sim, a gente sempre debate isso e também há muitas conversas junto à Câmara dos Deputados, o nosso Congresso Nacional, porque a gente não acha que a proibição seja o caminho correto, mas também a gente concorda que alguma coisa precisa ser feita e regulamentada para que a gente tenha para que a gente possa proporcionar esse auxílio na condução de melhores cidadãos para o nosso futuro. Mesmo porque, em última análise, se for proibida completamente a publicidade infantil, talvez isso não vá funcionar tanto como alguns educadores gostariam, porque, de qualquer forma, a criança também assiste programas adultos e ela vai estar exposta da mesma maneira. As crianças hoje, e eu até diria, não só crianças, né? Criança é considerado dentro do nosso setor de 0 a 12 anos, mas de 12 a 18 tem um adolescente que também não tem totalmente o seu caráter construído. Ainda é muito suscetível ao apelo da propaganda. Muitas pressões do ponto de vista de escola, amigos e tudo mais, de consumo. Então, quando você vai para o canal aberto, eu acho que fica um pouco mais complicado, não só do ponto de vista do comercial, vamos chamar assim, a propaganda, ela é muito parecida no canal fechado ou no canal aberto. Muitas vezes são os mesmos filmes até. Então, mas eu acho que vale abordar o processo de construção dos programas, né? Você vê programas da tarde, programas da noite, filmes, que abordam N outras situações, que quantas vezes você teve que explicar para o teu filho o que é que estava acontecendo num determinado programa, num determinado canal. Será que isso é necessário? Será que isso é a melhor... gera o melhor benefício para os nossos cidadãos? Confesso para você que eu não tenho uma resposta para tudo. Agora, eu acho que essa interação entre o jovem, a criança, a televisão e os pais, ela pode ser melhorada muito. Tanto via o nosso trabalho de publicitários, via o trabalho dos nossos clientes, que são quem realmente precisa comunicar os seus produtos aos consumidores, e via essa interação com os pais. Eu acho que isso é muito importante. Eu sou um defensor disso, eu não acho que essa transferência de responsabilidade deva ser feita dessa forma, via a proibição, que seria a coisa mais fácil hoje no nosso país. Então vamos proibir, porque proibir fica mais fácil. Eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que cada um tem a sua responsabilidade, tem o peso da sua responsabilidade. Eu acho que o peso maior realmente é dos pais, mas a gente tem que contribuir, a gente, que eu digo, o nosso setor, tem que uma discussão madura para essa discussão. Luiz Felipe, muito obrigada por essa verdadeira aula. É um tema difícil, é um tema árduo, mas é necessário. E que bom que a gente veio discutir isso aqui. Que isso, Carla, a gente está aqui com muito prazer, tentando melhorar e passar mais informação de qualidade aos nossos consumidores, aos nossos telespectadores, e sempre que possível, sempre que necessário, estaremos aqui para contribuir com a PPTV.
Obrigada. Eu conversei com Luiz Felipe Souza, que é da Esclan e é também do Sindicato dos Profissionais de Propaganda aqui do Paraná. E fique com a gente, porque no próximo bloco, depois dos comerciais, a gente vai tentar descobrir formas alternativas de discutir a propaganda e a influência dela nas crianças. Depois do comercial.